Olá, pessoal, aqui é o professor Washington e hoje a gente vai falar um pouco sobre a União Ibérica e o Brasil holandês, que é uma das consequências da União Ibérica, tá bom? A União Ibérica, pessoal, foi um período em que se deu a união entre a coroa de Portugal e a coroa de Espanha, tá? O rei português, Dom Sebastião, morreu sem deixar descendentes, tá? O rei Felipe II da Espanha era um parente direto de Dom João e aproveitou a fraqueza do reino vizinho, invadiu Portugal, anexou Portugal e, por consequência, anexou também as colônias de Portugal. Isso fez com que o Império Espanhol, né, liderado pela Casa dos Habsburgo, né, uma família muito poderosa na Europa nesse momento, fizesse com que essa família fosse não só muito poderosa, mas também muito odiada. Tá? Então, a gente vê que França, Holanda e Inglaterra estão entre os países que tentam enfrentar esse poder dos Habsburgo. Tá? Então, o rei Felipe, né, esse período da história da Espanha, o esplendor, a Idade de Ouro, por quê? Não só a América está oferecendo muito dinheiro, né, do ponto de vista da riqueza, né, metal precioso, prata e ouro, na região da América Espanhola, muitíssimo, tá? Mas outros comércios também, né? O Império Espanhol tinha possessões em todo o mundo conhecido naquele momento, tá? Então era uma riqueza muito grande, tá? O que, obviamente, despertava o ódio das suas rivais, tá bom? Consequências para a Europa foi o aumento das tensões, né, entre as províncias unidas, tá? O que hoje nós chamamos de Holanda. Na época estava sob domínio dos espanhóis, tá? Então a região da Holanda, né, com o porto de Roterdã, de Amsterdã, eram portos muito ricos, tá? Então rolava ali uma riqueza muito grande, né? Os holandeses eram distribuidores do açúcar que saía do Brasil, né? Por exemplo. Então isso fazia com que esses sujeitos tivessem muito dinheiro, tá? E despertassem, obviamente, a cobiça da Espanha. Para além disso, os espanhóis eram católicos, tá? E a Holanda era um ambiente de extrema liberdade religiosa. Então, protestantes, católicos, judeus, né, transitavam na região sem nenhum tipo de problema. Tá? Então, para além de questões políticas e econômicas, tá, tem questões religiosas também. Resumindo, essas províncias declaram guerra contra a Espanha. Tá bom? Nesse declarar guerra, é necessário, obviamente, dinheiro, recursos para bancar uma guerra tão poderosa, né, contra uma nação tão poderosa. Então, os holandeses vão aproveitar que as colônias de Portugal, que estão menos defendidas, eles vão aproveitar e vão invadir essas colônias. Tá? Invadem o Brasil e fixam na região Nordeste, né? A primeira tentativa de invasão fracassada foi na Bahia, a segunda deu certo, foi em Pernambuco, tá? Eles também invadem Angola, né? Uma região que fornece muitos escravos para o Brasil, tá? A consequência para o Brasil, para além das invasões holandesas, foi uma maior ligação entre o Rio de Janeiro e a região do Rio da Prata. Tá? A região do Rio da Prata, né, com destaque para a cidade de Buenos Aires, era uma região em que o contrabando de prata era muito forte. Né? Então, esse comércio ilegal se fez presente aqui no Brasil também. Os bandeirantes conseguiram atuar com mais desenvoltura, por quê? Não tinha mais aquela linha imaginária de Tordesilhas, então eles avançaram cada vez mais para o interior na busca de indígenas. Tá? Quando os holandeses tomaram a região Nordeste, né, de Pernambuco para cima, e tomaram Angola, eles pararam de fornecer para o Brasil escravos. Então, o número de escravos vindos da África diminuiu. Então, nesse sentido, os paulistas eles entram, né, para suprir o mercado de mão de obra escrava, tá bom? E escravizando os indígenas da região do norte do Paraná, né, e de quase toda a região sul, tá? E revendiam esses indivíduos nos engenhos, principalmente aqui do Nordeste da Bahia, tá bom? Então a gente vai ver que isso tem consequências para o Brasil, tá? A gente avança mais, mas o que nos interessa aqui são as questões relacionadas à Holanda e a Portugal, tá? Então os holandeses tinham essas possessões que vocês veem aqui, tá bom? E vão tentar o máximo possível se libertar da Espanha, tá? O que eu quero que vocês saibam é o seguinte, que em 1621
tá? Eles fundam uma empresa, né, a Companhia das Índias Ocidentais, com o objetivo de tentar explorar essa região aqui do planeta, tá? Então, a gente vai ver que essa companhia, né, essa empresa, tentou invadir o Brasil, tá? A primeira tentativa, ela é na Bahia, né? Porque é um centro administrativo, tá? Político, então é importante para esses indivíduos tomarem, né, a capital da colônia e quem sabe o que poderiam fazer a partir disso, né? A questão é a seguinte: eles fracassaram, tá? Não conseguiram invadir a Bahia, tá? E na virada de 624 para 625, esses sujeitos foram expulsos, tá? Voltaram no ano de 1630 e aí sim conseguiram invadir e se fixar na região onde hoje é Pernambuco, tá? E a partir da região Pernambuco, a partir de Pernambuco, né, esses indivíduos vão conquistar o resto de quase todo o Nordeste hoje, tá bom? Então a gente vê aqui algumas, né, gravuras sobre a invasão na Bahia, tá? Nos interessa nesse momento. A gente vê aqui como é que se dá a invasão a Pernambuco, tá bom? Então a gente vai ver que Recife se torna, né, o centro do Brasil holandês, tá? Então é uma cidade portuária, vai ser reformada, enfim, vai ser transformada em uma cidade bastante sofisticada para a época, tá? Uma cidade nos moldes europeus, tá bom? Então, entre 1630, reparem que foi um longo período, tá? A gente está falando de 14 anos, que podem ser divididos em algumas fases. A fase da conquista vai de 1630 a 1637, tá? Então, os holandeses, eles estão se impondo, né? Estão fazendo a guerra para tentar vencer o pessoal daqui, tá? Então, Portugal, nesse momento, que está sob domínio da Espanha, tá? Não consegue fazer nenhum tipo de resistência. Os colonos aqui não estão fortes o suficiente, né? O governo da Espanha não manda, né? Dessa vez, diferente do que foi na Bahia, não manda tropas para ajudar aqui. Então, o Brasil está por conta própria, tá? Estando por conta própria, com o passar do tempo, perdem, tá? Essa guerra para os holandeses. Então, esse momento de guerra, ele desarticula toda a produção açucareira, né? Escravo foge, ele vira um auê. Resumo da ópera. A partir do momento em que Calabar, né, um colono luso brasileiro, entrega, né, ele vira de lado, entrega os seus companheiros aos holandeses, os holandeses conseguem acabar com a resistência e aí se impõem. Tá? Os holandeses, agora governados, né, pelo Maurício de Nassau, acabam tornando a convivência com os colonos, né, luso-brasileiros, mais fácil. Afinal de contas, para holandeses, era muito melhor que a relação fosse, né, boa. Antes, o açúcar que era produzido aqui ia para Portugal, de Portugal ia para a Holanda, e a Holanda revendia para o resto da Europa. Agora não tem mais o intermediário, que é Portugal. Tá? Então, a Holanda faz esse comércio direto. Tá? E a Holanda também não precisa comprar escravos de ninguém, tá? Porque a Holanda conquistou Angola, né? Então uma colônia portuguesa na África, e também faz o comércio, ele faz o fornecimento de mão de obra escravizada para o Brasil holandês. Tá? Então esse é um período em que o Nassau se aproxima dos senhores de engenho, né? Financia a reconstrução, né? Dos engenhos, das cidades, enfim, de tudo que foi devastado, tá? Implementa um melhor sistema de produção e torna a produção aqui nessa região, né, na região Nordeste, de Pernambuco para cima, muito mais sofisticada. Tá? Recife vai ser considerada, né, uma grande cidade, né, uma cidade sofisticada, e a liberdade religiosa ela vigora no Brasil holandês. Né? Então, protestantes, católicos, muitos judeus vieram para cá. Tá? A primeira sinagoga, o templo religioso dos judeus, a primeira sinagoga na América foi em Recife. Tá? Então, a gente vai ver que, para além disso, né, outros pintores e cientistas holandeses vieram para cá com o objetivo de registrar, né, essa região. Então, isso faz com que esse período, essa fase de acomodação, seja um período de certo bom convívio. Né? Porém, em 1640, Portugal, né, sai do domínio da Espanha, tá? E começa uma guerra contra a Espanha. Lembrando
Guerra custa muito dinheiro. Com o passar do tempo, os portugueses vão querer reaver, né, essa colônia, essa parte da colônia perdida. E é aí que começa a mudar as relações. Quando Nassau sai, tá? Ele que era um homem que fazia ali o meio de campo com o pessoal muito bem, tá? Quando ele sai, os indivíduos que ficam no lugar dele são indivíduos em que acabam cada vez mais exigindo que esses senhores de engenho paguem as dívidas, né? A Holanda estava passando por maus bocados, a guerra contra a Espanha não estava nada fácil, então precisava de mais grana, tá? Então os holandeses apertaram aqui. Apertando aqui, a gente vai ver que esse mesmo conjunto de senhores, né, se voltam contra os holandeses, né? Não só para não pagar a dívida, mas contra o próprio domínio holandês. Então ocorre o período que se chama normalmente de insurreição pernambucana, ou seja, a rebelião de Pernambuco. Tá? Os pernambucanos, né, em grupos, né, que tinham homens brancos, negros, mulatos, indígenas, né, cada um com o seu grupo ali, conseguiram bancar uma guerra e expulsar os holandeses. Então, repare, isso demorou 10 anos. Tá? Então, foi algo longo, né? As guerras nesse momento da história não são guerras de todo dia, né? Todo ano, ininterruptas, né? Elas demoram um pouquinho, tá? São um pouco mais confusas. Mas a questão é, em 1654, os pernambucanos conseguem expulsar os holandeses do Brasil. Em 1648, sai um pessoal do Rio de Janeiro para libertar Angola e consegue. Tá? Então, Holanda perde primeiro a sua colônia Angola lá na África e depois perde a sua colônia aqui na região nordeste do Brasil. Tá? A partir disso, os holandeses, né, saem de cena da história do Brasil. Tá? Os portugueses assumem tudo, tanto aqui na América quanto lá em Angola. Tá? E aí começa um novo momento da relação entre Brasil e Portugal. Tá? Em que Portugal vai dar muito mais atenção para a exploração econômica do Brasil do que dava até então. O que a gente pode ver é o seguinte: quando os holandeses são expulsos aqui do Brasil, eles levam consigo a cana-de-açúcar e plantam a cana-de-açúcar nas suas colônias lá nas Antilhas. Tá? É uma produção mais sofisticada do ponto de vista tecnológico, tá? Então a produtividade por si só já aumenta. Para além disso, o solo das ilhas das Antilhas era ainda mais fértil do que o solo brasileiro, ou seja, o solo produzia mais, com melhores técnicas, então a produção ela se elevou muito. Tá? Então, isso por si só já tornava o preço do produto mais barato. E ainda tinha uma vantagem geográfica que as Antilhas estão mais perto da Europa. Né? Então, isso fazia com que, no conjunto, o açúcar holandês fosse bastante barato. Tá? Então, não é à toa que a gente vê, olha o pico da produção do Brasil, né, como um todo, do açúcar aqui. Tá? 50 anos depois, olha o que acontece, ele despenca. Tá? Para quem trabalha aí com os números de 50%, tá bom? Essa concorrência das Antilhas, tá? Ela vai fazer com que o açúcar brasileiro nunca mais recupere esses patamares que até então a gente vê. Tá? Então, a gente pode reparar aqui, ó, de 1650 até 1800, tá? A produção açucareira no Brasil nunca mais obteve, né, esse esplendor desse período, tá bom? Aqui a gente vê outras invasões, né? Então, outros povos invadiram o Brasil também, tá? A gente vê os franceses aqui, tudo bem? No século XVI, né? 1500, no Rio de Janeiro, 1700. Nós vemos os espanhóis na região de Desterro, né? Onde hoje é Florianópolis, ali na região, tá? Nós vemos espanhóis também, vemos espanhóis por aqui, vemos holandeses aqui em Salvador, depois holandeses na região onde hoje é todo o Nordeste. Vemos novamente os franceses na região onde hoje é o Maranhão, tá? E vemos esses mesmos franceses na região onde hoje é o Amapá, né? Não é à toa que é ali colado no Amapá está a Guiana Francesa, que até hoje é uma colônia, né, da França. Aqui nós vemos um mapa aproximado do Brasil holandês, tá? Então pegou uma parte significativa do que hoje nós chamamos de região Nordeste. Com isso, terminamos por aqui essa aula sobre o Brasil holandês.